Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 490 e 493, que vão tratar da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Esses pontos são continuação dentro do nosso estudo sobre concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Hoje nós vamos tratar, dentro desses pontos, a Imaculada Conceição. Ponto 490. Para vir ser a mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com os dons dignos de tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, sauda, cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Ponto 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por sua graça e favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Ponto 492. Este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante de sua concepção, vem-lhe totalmente de Cristo. Foi remida no modo mais sublime em atenção aos méritos do seu Filho. Mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais no céu em Cristo. Efésios 1:3. Nele escolheu antes da criação do mundo para ser na caridade santa e irrepreensível na sua presença. Efésios 1:4. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, Panágia, celebram como imune de toda mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo pecado pessoal ao longo de sua vida. E aqui, esses ensinamentos dos pontos 490 ao 493, eles tocam sobre a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Constitui uma das, podemos assim dizer, das mais elevadas expressões da fé católica acerca da obra redentora. Frequentemente, por alguns, é mal compreendido. O dogma não afirma que Maria não necessitou de redenção, mas que foi redimida de modo absolutamente singular por seu Filho, sendo preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua existência. O Catecismo, nos pontos 490 a 93, vai apresentar aqui uma síntese doutrinal da tradição que, ao longo dos séculos, ela foi amadurecendo na reflexão bíblica, patrística, litúrgica e teológica, e culminou com a definição dogmática realizada pelo Papa Pio IX em 1954. O fundamento último desse ensinamento encontra-se no plano eterno de Deus para a encarnação do Verbo. A maternidade divina exigia uma preparação singular daquela que seria a nova Arca da Aliança, o novo templo de Deus e a nova Eva associada ao novo Adão. Quais são os fundamentos bíblicos da Imaculada Conceição? Bom, embora a expressão Imaculada Conceição não apareça explicitamente na Escritura, a Igreja reconhece nela uma verdade contida implicitamente na revelação. Lucas 1:28, a saudação do anjo, a saudação evangélica. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas 1:28. O texto grego utiliza o termo kekariotômene, que podemos dizer que trata-se de um particípio perfeito
passivo do grego, que significa agraciada plenamente, transformada pela graça, permanentemente favorecida por Deus. E segundo um teólogo jesuíta chamado René Larentin, francês, a expressão que caritomene indica um estado permanente de plenitude de graça, anterior à própria saudação do anjo. Quando ele fala ave cheirosa, ele está reconhecendo algo que já é. Se Maria já é plenamente agraciada, a tradição conclui que nela existia um espaço, não havia um espaço para a presença do pecado, não havia nela concupiscência. Gênesis 3,15, o próprio Evangelho. Após a queda, Deus declara à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A tradição patrística interpreta essa passagem de modo cristológico e mariano. Existe uma oposição absoluta entre o tentador, Satanás, e Cristo, Satanás e Maria. Se Cristo é absolutamente sem pecado, a mulher associada à sua missão participa dessa vitória de forma singular. Santo Irineu de Leão vai escrever na Diversos Hereges que o nó da desobediência de Eva, já citei isso outras vezes, porque é muito forte, muito bonito. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aqui surge nasce a doutrina da nova Eva. Efésios 1:3-4. Nele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Maria é a realização perfeita, então, desse desígnio eterno. Ela manifesta aquilo que Deus pretende realizar plenamente em toda a igreja. Nova Eva na tradição patrística. São Justino Mártir ensina, isso é pensamento dos padres da igreja desde o segundo século da igreja. Os padres da igreja enxergam em Maria um paralelo entre Eva. São Justino, ele, no diálogo a Trifão, ele vai usar essa expressão: Eva, virgem e incorrupta, acolheu a palavra da serpente. Maria acolheu a palavra do anjo. Santo Irineu afirma na Diversos Hereges: assim como Eva tornou-se causa da morte para si e para todo o gênero humano, Maria tornou-se causa de salvação. Santo Efrem escreve: tu e tua mãe sois os únicos totalmente belos. Em ti não há mancha e em tua mãe não há mácula. É bonito isso, hein? Os padres da igreja sabiam, em pequenas perícopes, pequenos textinhos, dizer muita coisa. Tal testemunho mostra que a consciência da santidade singular de Maria é anterior à definição dogmática. Né? Então, aquilo que o Papa Pio IX fez já é pensamento da igreja há muitos séculos. Como é que a gente entende o desenvolvimento dessa teologia? Como é que ela foi se estruturando? Bom, a compreensão da Imaculada Conceição, ela não é uma coisa que nasce pronta, ela desenvolve-se progressivamente. Santo Anselmo de Cantuária, por exemplo, ele diz que convinha que a Virgem resplandecesse com a sua pureza maior do que a qual não se pode imaginar outra depois da de Deus. São Boaventura reconheceu a singular santidade de Maria, embora ainda não existissem os debates sobre o momento exato da santificação. Duns Scotus, John Duns Scotus, ele é teólogo da Idade Média, ele tem uma expressão muito forte. Eu vou falar ela em latim e depois eu traduzo ela para vocês. Potuit decuit ergo fecit. Ou seja, Deus podia fazer, convinha fazer, logo fez. Então, Duns Scotus, ele explicou que Maria foi redimida por Cristo de forma preventiva. Não foi libertada após contrair o pecado, foi preservada antes de contraí-lo. E essa explicação, ela resolveu a dificuldade teológica que parecia se opor à universalidade da redenção de Cristo à Imaculada Conceição.
O magistério da igreja, nos concílios, também vem trazendo esse pensamento paulatinamente. O Concílio de Trento, em 1546, ao tratar do pecado original, declara: não é intenção deste decreto incluir a bem-aventurada e imaculada Virgem Maria. Assim, a igreja já, naquele momento, em 1546, já reconhecia uma exceção singular referente a Maria. Ou seja, ela nasceu pura, ela nasceu cheia de graça. O pecado original não a tocou. A bula Ineffabilis Deus, de 1854, do Papa Pio IX, ele vai apenas definir solenemente aquilo que a teologia da igreja já havia compreendido até aquele momento. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça de Deus e privilégio de Deus onipotente, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de culpa original. Esse é o texto do dogma, oficialmente citado pelo Catecismo. E o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 56, diz o seguinte: foi enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, como o esplendor da santidade inteiramente singular. São João Paulo II, ele atualiza isso em muitas falas dele durante o seu pontificado, mas na audiência geral de 29 de maio de 1996, ele diz o seguinte: Maria foi redimida por Cristo de modo mais sublime, sendo preservada do pecado original. Então, São João Paulo II, em poucas palavras, ele resume aquilo que é o dogma. Ela foi preservada do pecado original e redimida por Cristo de forma sublime. Qual o significado teológico do dogma da Imaculada Conceição? Bom, a primazia da graça. A Imaculada Conceição mostra que a salvação é iniciativa de Deus. Maria é a obra-prima dessa graça e tudo nela provém de Deus. A plenitude da redenção é outro ponto. Maria, ela demonstra o alcance máximo da redenção de Cristo. Enquanto nós somos libertados do pecado, ela foi preservada. Em ambos os casos, a fonte da salvação sempre será Cristo. Mas cabia que, no caso da sua mãe, não houvesse uma redenção posterior, mas uma libertação anterior. Ou seja, desde a sua, ela foi preservada, o pecado não lhe tocou. Preparação para a maternidade de Cristo. Então, a maternidade divina, ela exige uma santidade singular. Os padres da igreja compararam Maria à Arca da Aliança, ao Santo dos Santos, ao Templo de Deus. Tanto que são títulos mariológicos, né? Se os objetos do culto eram consagrados, quanto mais aquela que seria o próprio berço, o próprio seio do Verbo encarnado. Então, assim, onde a Arca da Aliança era consagrada para portar as tábuas da lei, a palavra de Deus. O Santo dos Santos era onde ficava guardada a Arca da Aliança. E o templo era onde eram recebidas, eram colocadas, ele era um local santo, onde era um local onde a presença de Deus se manifestava. Então, se esses lugares eram consagrados e purificados, quanto mais o ventre daquela que geraria o Verbo encarnado de Deus. Maria como ícone da igreja. Então, Maria, ela representa a igreja que contempla a sua vocação. O sim, a igreja é aquela que deve aderir a Cristo. Aquilo que Maria já é plenamente, a igreja será na consumação dos tempos, pura, santa, sem mancha. É o que nos diz o texto de Efésios 5:27. Quais são as repercussões desta teologia dentro da nossa liturgia, dentro da nossa moral, dentro da nossa espiritualidade? Liturgicamente, é aqui o motivo da festa do 8 de dezembro, a solenidade da Imaculada Conceição. Celebrarmos esta realidade. A presença constante da temática mariana na liturgia se dá para isso.
Maria é aquela que é exemplo do sim, exemplo da perseverança, exemplo da missão, exemplo da intercessão. E todas as vezes que temos uma celebração mariana, o sábado é dedicado a Maria. A relação entre a santidade, a graça e a redenção. Do ponto de vista moral, qual é a repercussão? O chamado universal à santidade, o combate ao pecado e a confiança na ação transformadora da graça, ou seja, confiar que a graça pode transformar. Sem essa consciência, olha como isso é profundo, sem essa compreensão, sem esta fé, nós esvaziamos o sacramento como o batismo. Ou seja, se nós não acreditamos que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ao descer as águas do batismo, sai redimido, ou seja, sai puro, sai limpo. Então, espiritualmente, Maria é modelo de obediência à vontade de Deus. Aquela que ouve e faz. Aquela que escuta e deixa Deus agir. Adere ao projeto de Deus. Então ela é exemplo de pureza de coração. Alguém que quando se questiona, não questiona como dúvida, mas para saber qual o caminho exato a ser seguido para que ela não se interponha ao projeto de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Como será isso se não conheço homem algum? Não é uma dúvida. É uma pergunta para que ela não faça aquilo que Abraão fez. Tentar intervir no projeto de Deus, se unindo às escravas e tendo filhos, sendo que o filho estava sendo gestado para o tempo. O tempo, Deus tinha o projeto para Isaac. Deus tinha como. Então, a Maria, espiritualmente, ela traz esta pureza de coração. Alguém que quando olha para o projeto, entende o projeto, e isso para nós é muito importante. Quando olharmos para o projeto de Deus, pensarmos não só em aderir, mas não se interpor. É viver verdadeiramente, seja feita a tua vontade, não a minha. A figura perfeita do discípulo. E se fôssemos fazer uma síntese doutrinal, eu poderia dizer que nós temos aqui 4 pontos muito importantes que o ponto 490 e 493 trazem para nós. Maria foi escolhida eternamente para ser a mãe do Verbo encarnado. Em vista dos méritos futuros de Cristo, foi preservado do pecado original desde a sua concepção. Permaneceu livre de todo pecado durante toda a sua vida e constituiu-se modelo perfeito da Igreja redimida e santificada. Então, a Imaculada Conceição, ela não diminui a centralidade da ação de Cristo. Ao contrário, ela vai manifestar a eficácia absoluta de sua obra redentora, que não purifica, não tira somente o pecado do mundo, mas é capaz de bloquear a sua ação até mesmo na origem. Maria é a primeira e mais perfeita realização da salvação realizada por Jesus Cristo. Profundo, né, gente? Muito bem. Esses pontos são pontos para serem estudados, porque dia a dia nós vemos que muitas vezes eles são vilipendiados, mal compreendidos dentro até mesmo dentro dos ambientes de fé cristã. Então, compreender isso, estudar o catecismo, olhar as notas de rodapé que tem lá, estudar os textos bíblicos, ver a extensão, onde é que esses textos vão. É um conselho que eu dou para vocês. Aproveitem e façam isso, tá bom? Essa é a Escola Teófilos. Eu sou o professor Euclides e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.